tarde, irmãos. Pai do Senhor, todos bem? Gente, eu tô muito nervoso, essa é a verdade. Eu tava, desde a hora que eu acordei, eu tô só olhando aqui, né, os batimentos cardíacos. Tá sempre ali, quase no 100 por hora, 100 por hora, ó. 100 batimentos por minuto. Nossa, meu Deus do céu. Eu tô muito ansioso, de verdade. Aí já me deu dor de barriga, já a semana inteira, nossa. Mas, amém, né? Vamos lá. O pastor achou até que eu não queria responder ele, né? Mas, pastor, de verdade, eu estava no escritório em reunião, por isso que eu não te respondi antes. Ele mandou mensagem, aí, mano, você tá bem? Aí, depois de um monte de minutos lá, você não vai falar comigo não, mano? Aí eu, eita lasqueira, deixa eu responder, né? Mas, vamos lá, queria ler uma passagem, rapidinho. João, capítulo 6, versículo 66 até o 69. Pode ser na NAA. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? E Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Aleluia. Queria pedir para o Paul cantar uma canção e que todos refletissem na letra. Dá-nos mais fome pela Tua presença, dá-nos mais sede pela água da vida, pois onde há fome e onde há sede, ali Tu estás. Se os meus olhos estiverem fechados e os meus ouvidos não ouvirem mais, abre os meus olhos e os meus ouvidos, preciso de Ti. Tu és meu alimento e o meu prazer está em Ti. Tu és a esperança, minha alma anseia por Ti. Te desejamos, Deus, mais do que tudo aqui. És nosso bem maior, desejamos por Ti. Te desejamos, Deus, só Tu nos satisfaz. Sem Tua presença não temos pra onde ir. Nós desejamos por Ti, por Ti. Nós desejamos por Ti, por Ti. Mais que os amores que existem na terra, mais que os prazeres que existem na terra, mais que as paixões que são passageiras, desejamos por Ti. Mais que o conforto da minha vontade, mais que os desejos de toda a vaidade, mais que os meus planos e os meus anseios, desejamos por Ti. Mais que os amores que existem no mundo, mais que os prazeres que existem na terra, mais que as paixões que são passageiras, desejamos por Ti. Mais que o conforto da minha vontade, mais que os desejos de
da vaidade, mais que os meus planos e os meus anseios, desejamos por ti. Te desejamos, Deus, mais do que tudo aqui. És nosso bem maior, desejamos por ti. Te desejamos, Deus, só tu nos satisfaz. Sem tua presença não temos pra onde ir. Nós desejamos por ti, por ti. Nós desejamos por ti, por ti. Amém. Obrigado, povo. Glória a Deus. Bom, vamos lá, gente. É ano da maturidade, todos estão cientes já sobre o tema, e acredito que todos já sabem o que é maturidade, amém? Mas eu quero relembrar com vocês o que uma dos GPT da vida aí me falou, um resumo, né? E o que é maturidade? A maturidade é um conceito multifacetado que se refere ao estado de desenvolvimento pleno de um ser ou objeto. Pode ser compreendida em diversos contextos: biológico, psicológico, social e outros. Em resumo, a maturidade é um processo contínuo do crescimento e desenvolvimento que se manifesta de diferentes formas ao longo da vida. Envolve aspectos físicos, emocionais, intelectuais e sociais, e está relacionada à capacidade de tomar decisões conscientes, lidar com desafios e assumir responsabilidades. Muitas coisas, né? É definida aqui por maturidade. Maturidade, a gente acha que é só atingir um certo nível, né? Mas não, é um todo. Nossa vida ela tem que ser um processo de maturidade, de maturação. E pensando em maturidade, eu só conseguia pensar muito no gráfico da cruz, que é um dos gráficos que a gente aprende, né? Uma das nossas lições do discipulado. E eu estava até relembrando o que eu tinha respondido, né, no último discipulado que eu fiz. E tem uma pergunta que eu quero relembrar com os irmãos. Em uma escala de 0 a 10, qual é a revelação que você julga ter da santidade de Deus e, consequentemente, da sua pecaminosidade? Quanto mais revelações eu tenho a respeito da santidade de Deus, mais eu percebo que eu sou muito pecador. E quanto mais eu entendo e compreendo de maturidade, mais eu percebo que eu não sou nada maduro. E a realidade é que muitas vezes eu acho que eu estou voando. E não só eu, acho que todo mundo aqui, imagina só, no alto dos meus 32 anos, na flor da idade, pai de família agora, voando baixo. Mas é mentira, viu, gente? A realidade é que eu estou precisando fazer um pouso de emergência. Essa é a realidade. E quando o Deli revelou o tema, né, para nós no ano passado, eu passei o recesso inteiro pensando muito, né, sobre o tema. E o que o Senhor mais ministrava em minha vida era sobre obediência. E para mim, maturidade ela está totalmente ligada em obediência. E as duas acabam muitas vezes andando em conjunto. Pois, uma vez que nós somos obedientes ao Senhor, logo nós estamos bem parecidos com Cristo. E quando nós não estamos parecidos com Cristo, é porque nós estamos sendo bem desobedientes. Nem todos aqui são pais, mas todos aqui são filhos. E muitas vezes nós somos obedientes apenas quando nós queremos ser beneficiados. Eu fazia muito isso, gente, de verdade. Eu lembro que teve uma excursão, na época do tio da perua,
E, nossa, gente, eu era um santo quando eu estava chegando perto da excursão, só para o meu pai poder pagar. Não, pai, obrigado, viu? Eu fazia de tudo. Nossa, tem que lavar o banheiro. O quê, mano? É agora, você vai ver o banheiro limpo. Fazia de tudo. Mas depois da excursão, ninguém me via. Era no quarto, jogando videogame. Eu tinha tudo o script prontinho. Chegava da escola, 12h40, assistia o X-Men, né, no tempo de vocês, X-Men Revolution. Assistia Globo Esporte, almoçava, aí era videogame. Da 1h15, pô, até 8 da noite. 8 da noite eu parava pra quê? MSN. Aí ia pro MSN, só que 10 horas eu tinha que parar. Lá em casa tinha o toque de recolher. 10 horas, desliga tudo, vão comer, vai deitar. Então, 10 horas eu era obrigado e ainda ficava triste porque eu nunca participava de nenhum corujão. Nunca participava de nenhum corujão. Meu pai não deixava. E eu queria que todos fizessem uma autoanálise hoje. Lendo o significado de maturidade, um dos contextos é o psicológico. E uma das ramificações é a autoconsciência, que significa compreensão de si mesmo, seus valores, crenças e limitações. Isso faz parte do processo de maturidade. E aí eu quero fazer umas perguntas e vocês vão pensando sobre a vida de vocês. Primeira coisa, você se considera um cristão obediente ou desobediente? Você é um pequeno Cristo? Quando você reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador, em que condição você estava? Ou está ainda? Às vezes você está nesse processo. E quando eu estava pensando sobre obediência, eu confesso que eu ainda não tinha todas as respostas que eu buscava em minha mente, mas nos últimos despertamentos, aí quem não vai, você está perdendo, você tem que ir, essa é a realidade. E nos últimos despertamentos, eu tive ali alguns empurrãozinhos de muitas respostas. E eu passei a refletir um momento em que as pessoas aceitam e reconhecem a Cristo, as suas condições que elas estão. E muitas vezes algumas pessoas, quando elas aceitam a Cristo, é porque elas estão em um momento difícil de suas vidas, porque elas estão passando por um momento de dor. Outras é pela emoção, por causa de alguma pessoa, acontece isso, mas essa pessoa não é Jesus Cristo. E alguns outros motivos nunca tenham reconhecido até hoje. Algumas pessoas vêm da igreja, nossa, eu aceitei a Jesus, que não sei o quê, mas ela continua só vindo na igreja, ela não aceitou Jesus. E, infelizmente, algumas pessoas só passam a reconhecer o Senhor buscando algo que a sua carne quer. Uma cura, uma reconciliação, uma porta de emprego, etc. Mas algumas pessoas, depois que elas conseguem o que elas querem, elas deixam o Senhor de lado e começam a se priorizar novamente. E elas continuam indo para a igreja, mas com a cabeça e o coração bem distante. Aí eu volto a te perguntar, você é um cristão obediente? Você pode se considerar obediente, mas você é obediente de maneira integral com tudo que o Senhor tem nos ensinado, com tudo que você tem aprendido? E eu quero ler João, capítulo 6, novamente, do versículo 1 até o versículo 15. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram
e eram quase 5.000 homens. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei, à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Só até aqui por enquanto. E aqui nós lemos que uma grande multidão seguia Jesus, pois eles tinham visto os sinais que Jesus operou curando os enfermos. E aqui o Jesus ele opera um novo milagre, que é uma multiplicação de pães e peixes. E o número de homens que comeram era de quase 5.000, além de mulheres e crianças. Só fala homens. Muita gente presenciou a cura de enfermos e, com isso, eles passaram a seguir Jesus. E Jesus continuou realizando mais milagres, nós lemos aqui. E aqui eu vou pular para adiantar um pouquinho mais. Nos versículos de 16 a 21, é a passagem que Jesus anda sobre as águas. Mas vamos dar continuidade agora, Bruninha, por favor, no versículo 22. 22 em diante. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, aí só um contexto para explicar melhor, quando Jesus anda sobre as águas, depois que aconteceu isso que nós lemos, tá? Seus discípulos pegam um barco, vão para o outro lado do rio, Jesus vai na frente, Jesus vai andando sobre o mar, ele encontra os discípulos e tudo mais, beleza. Jesus não estava mais onde ele estava no momento dos milagres, tá? No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles entraram no barco e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Então, as pessoas foram ouvindo novamente mais milagres do Senhor, vamos atrás de Jesus. E eles foram atrás de Jesus. E quando eles foram para Cafarnaum, versículo 25 agora, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando que o Senhor chegou aqui? E aí Jesus responde: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Aqui eu já imagino Jesus já um pouquinho bravo, sabe? Pelo motivo que as pessoas procuravam ele. Verso 28. E então eles lhes perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles lhe disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Eles estão vivendo em outra realidade. Eles estão vendo o Senhor está falando, mas eles não estão
enxergando, Senhor, eles não estão crendo. E isso vai muito de encontro que a pastora falou aqui no início, né? Onde está alicerçada a nossa fé? Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aqui o que me chama muita atenção é a obediência de Cristo. Ele sabia qual que era o seu propósito e ele cumpriu o propósito dele. Ele foi obediente o tempo inteiro. E doeu muito. E mesmo assim ele foi obediente. Verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é o Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz, eu desci do céu? E Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que todo que ele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E Deus mandava o maná na época do que o povo israelita saiu do Egito. E eles murmuravam muito, Senhor, você tirou nós do Egito para que a gente tivesse morrendo no deserto de fome, que não sei o quê. E Deus mandava o maná para eles. Mas mesmo assim, eles não criam muito no Senhor. Eles nunca estavam satisfeitos. E às vezes parece com a gente. Verso 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu. Por causa disto, é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. E diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, e vocês? Será que vocês também não querem se retirar? E Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido
que o Senhor é o Santo de Deus. Só até aqui. Só até aqui, né? O capítulo inteiro. Mas essa passagem, ela me pega muito, sabe, gente? E um ponto aqui que eu estava observando, né? Os judeus, eles ali tinham o seu conhecimento, eles ficavam murmurando entre si, e ali eles acabavam, mas isso e aquilo, que não sei o quê. E o que as pessoas fizeram? Elas deram ouvidos aos que os judeus falaram. E dos 5.000 homens que nós lemos, além das mulheres e crianças, só restaram 12. E assim, isso para mim me dói muito, sabe? Porque muitas vezes as pessoas, elas estavam com o Senhor Jesus. Elas estavam ouvindo Jesus falar, mas elas deram ouvido a outras pessoas. E isso parece muito com a gente. Muitas vezes nós estamos ouvindo Jesus falar e nós damos ouvidos a outras pessoas, a outras coisas, outras notícias, informações. E nós parecemos com muitos outros personagens da Bíblia que aconteceu isso, né? E o que eu quero destacar aqui, né? Além desse parênteses que eu fiz, que Jesus é o pão que desceu dos céus, e quem se chegar a Jesus, este nunca mais terá fome. E a multidão, nós conseguimos prestar atenção que elas só seguiam Jesus porque elas queriam milagres. Essa é a realidade. A partir do momento que Jesus, ele falou que ele era o pão vivo, o pão que desceu do céu, elas acharam que Jesus foi ofensivo demais. E elas não conseguiam compreender e aprender o que Jesus estava passando para ela. E Jesus é o pão da vida, gente. Jesus é a salvação. Quando eu questionei em que momento que você estava quando você aceitou a Jesus Cristo, ok, entendemos o seu momento ali, mas a nossa maturidade, o nosso foco final é entender que Jesus é o pão da vida, Jesus é a salvação. Esse é o real motivo que nós devemos seguir a Jesus. Pessoas estão interessadas no que Jesus pode fazer e não o que ele é. E toda a multidão foi embora, pois acharam o sermão de Jesus duro. E trazendo isso em dados, quando nós olhamos ali que tinha o total 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, e buscando Jesus, e somente 12 ficaram. Isso dá 0,24% das pessoas que estavam ouvindo o sermão de Jesus. É muito pouco. E se a gente pegar aqui e aplicar esse percentual dentro da igreja, fica 1, 2 pessoas. Todas as outras vão achar duro é esse discurso. Duro é essa palavra. E eu volto a questionar vocês. Você é obediente, você é maduro. Por que você está aqui? Por que você está seguindo a Jesus? O que te motiva a seguir a Cristo? Você reconhece e crê que é salvo, é só isso que te basta. A obediência e a maturidade, elas andam em conjunto. Se eu sou obediente, mas eu não sou maduro, eu serei eternamente uma criança que nunca atingiu a maioridade espiritualmente falando. Mas se eu sou maduro e eu não sou obediente, eu serei um adulto que vivo para os meus interesses. Serei um adulto mimado. Mas se eu sou obediente e maduro, olha esse versículo que ele diz. Jesus 14, 21, por favor. Ah, perdão, João. Ah, gente, eu tô nervoso, é ao vivo, para, vai. Desculpa, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu vejo que estou a um caminho muito longo a ser percorrido sobre a maturidade. E quando eu vejo o meu filho, eu passei a entender muitas coisas que os meus pais fizeram por mim. E agora eu queria chamar um pouco a atenção dos pais. E você que é pai e mãe, a sua obediência e maturidade no Senhor, ela afeta diretamente como o seu filho é hoje e como o seu filho será no futuro. E eu queria ler Provérbios 6,
do versículo 20 ao 23. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu pescoço. Pendure-os no seu pescoço. Não, perdão. Versículo 21, vou ler direito. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração. Pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Só até aqui. E o que eu quero dizer, você que é pai, você que é mãe, nós temos uma responsabilidade muito grande. E a nossa obediência e maturidade perante o Senhor afeta na criação e educação dos nossos filhos. Nós não podemos mais ser egoístas, deixar as coisas do Senhor de lado para vivermos a nossa vontade. Isso é o que os nossos filhos eles vão aprender conosco. E o que nós estamos ensinando eles? Em ações, eles estão seguindo você e repetindo o que você faz. Mas o que você está fazendo é bom para o seu filho? Só uma reflexão que eu quero deixar. Eu queria que todos ficassem de pé agora. Já estou encerrando. E eu queria que, depois de vocês terem escutado essas palavras, refletido, eu queria que o Paul cantasse novamente essa música, para que vocês pudessem entender com uma outra cosmovisão, diferente da que você ouviu pela primeira vez. E um ponto que eu lembrei, quando o Nata ele ministrou aqui, né? O Nata ele ministrou e ele falou sobre o amigo Denner, acho que é Denner, né? Do Guarani. E ele disse que dos jogadores de base, que todo ano todos ficavam sentados e um por um ele ouvia: você vem no ano que vem, você não vem, enfim. E o Nata ele fez uma reflexão. Imagina chegar no final do ano, o Dé e a Cris olha um por um e fala: você vem ano que vem, mas você está dispensado. E eu fiquei pensando, Nata, imagina no final da nossa jornada cristã, se o Senhor ele chegar em nós e ele for nos avaliar hoje, e ele vai falar: parabéns, você foi um filho maduro, obediente, que sempre me buscou de coração e aceitou os meus ensinamentos, ou ele vai dizer que não nos conhece? Isso mexeu muito comigo.